Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar de normalização em banco de dados. Peço a vocês que curtam o nosso vídeo e se inscrevam no canal. Vamos lá? Normalização em banco de dados. Sempre que a gente trabalha com banco de dados, o objetivo principal é a gente evitar redundância de dados, porque além de armazenamento desnecessário, podem acontecer certas inconsistências que vão prejudicar a consistência, né? Vão prejudicar o funcionamento ideal do banco de dados. No caso, quando eu tenho armazenamento desnecessário, eu vou ter problema de desempenho, né? Gravando dados em duplicidade, vou ocupar espaço desnecessário. E as inconsistências podem levar a certas anomalias que podem prejudicar as informações do banco de dados. Vamos ver alguns exemplos para a gente entender melhor. Vamos ver quais que são essas anomalias. Anomalia de alteração. Se um dado em duplicidade é alterado, o banco apresentará inconsistências, a menos que todas as cópias sejam atualizadas. Então, se eu gravo um dado em duplicidade e preciso alterar esse dado, eu tenho que gravar em todos os locais que ele foi gravado, senão eu vou ter inconsistência. Anomalia de inclusão. Eu não consigo incluir uma informação no banco de dados sem ter que incluir outras coisas junto. No exemplo que nós vamos citar ali, seria um pedido, né? Eu vou cadastrar um cliente. Eu não consigo cadastrar um cliente sem ter que já colocar um pedido de venda para ele. Então, essa é a anomalia de inclusão. Anomalia de exclusão. Eu não consigo apagar uma informação sem perder outra. Então, por esse mesmo exemplo que eu falei. Vou incluir um cliente. Não, você tem que incluir um pedido para ele. O pedido está errado, vou ter que excluir. Aí vou pagar o dado do cliente também. Então, essas são as 3 anomalias que a gente tem. Quando a gente faz a chamada reengenharia de banco de dados, né? Ou seja, eu estou fazendo uma engenharia reversa para mim deduzir um esquema relacional a partir de uma planilha, de alguma outra informação, pode acontecer essas anomalias. E aí a gente precisa fazer o processo de normalização do banco de dados, aplicando as formas normais nas tabelas para a gente eliminar as redundâncias. Vamos pegar um exemplo aqui de banco de dados não normalizado. Nesse banco de dados nós temos várias colunas aqui, né? Então a gente tem o número do pedido, o prazo de entrega, informações do cliente, de vendedor e as informações dos produtos de cada pedido, né? Então aqui, por exemplo, o pedido número 1, ele tem 3 produtos, né? Eu não repeti aqui o pedido número 1, não repeti ele na linha de baixo aqui por questão de legibilidade, né? Mas acaba que eu tenho que armazenar isso duplicado, né? Ou se eu estiver usando uma planilha, eu vou mesclar células aqui, né? Mas acaba que isso é uma forma de duplicidade também. Como que a gente vai fazer então? Aliás, exemplos daquelas anomalias que a gente falou nesse banco de dados aqui. Ó. Anomalia de alteração. Se eu tiver que alterar um preço de um produto, todas as linhas têm que ser varridas para me alterar os preços de todos os locais que esse produto aparece. Se você olhar aqui na tabela, eu tenho produto que aparece mais de uma vez, né? Aqui, ó, 101 FF, o preço dele tá 10. Aqui de novo, 101 FF, preço 10. Não, agora vai ser 15. Então tem que alterar aqui embaixo também, todos os locais. Anomalia de inclusão. Vou incluir um novo cliente. Eu tenho que colocar um pedido de venda para ele. Não consigo só incluir um cliente. Anomalia de exclusão. Vou apagar um cliente, vou perder os pedidos que já tiveram ali para ele. Às vezes é um pedido que já aconteceu, não posso perder ele.
Então a primeira coisa que a gente faz é pegar esse banco de dados e colocar ele na primeira forma normal, que a gente usa a sigla 1FN. Nesse exemplo aqui, a gente tem colunas que são atributos multivalorados, que são os produtos, né? Então a gente vê que um mesmo pedido tem vários produtos. Isso causa problemas de duplicidade. Para a gente colocar esse banco de dados na primeira forma normal, o que eu vou fazer? Eu vou eliminar essas colunas ou esses atributos multivalorados. Como que eu vou fazer isso? Vou criar uma nova tabela e separar da tabela original. Então, no caso da nossa tabela de pedido, eu vou tirar todas as informações de produto que tinha lá e vou colocar nessa tabela aqui, ó, de item de pedido. Como eu estou colocando os dados em outra tabela, eu preciso amarrar as informações de alguma maneira. Como que a gente faz isso? Usando uma chave estrangeira. Então, eu crio uma chave estrangeira aqui nessa tabela item de pedido, referenciando a chave primária lá na tabela pedido, que vai ser o número do pedido. E qual que vai ser a chave primária dessa tabela que eu estou criando agora? Vai ser o número do pedido mais o código do produto, certo? Então agora nós vamos colocar o banco na primeira forma normal. Aqui seriam os dados, como que eles ficariam na primeira forma normal. Então aqui eu tenho uma tabela só com os pedidos, né? Observe que eu não tenho aquelas linhas em duplicidade dos produtos. E aqui eu tenho a tabela dos produtos. Para a gente passar para as demais formas normais, a gente precisa saber alguns conceitos relacionados com dependência funcional. O que é dependência funcional? É quando um atributo depende de outro. Isso é uma dependência funcional. Aqui tem a definição formal aqui no slide, né? Um conjunto de colunas não vazio A depende funcionalmente de um conjunto não vazio B. Eu denoto com essa setinha B, setinha A, quando o valor de B determina o valor de A. Isto é, para cada valor do determinante B, existe um único valor de A. No nosso exemplo, o que a gente tem aqui? Para cada pedido, eu tenho um prazo de entrega diferente. Então, eu posso dizer que o prazo de entrega depende funcionalmente do número do pedido. Dependência funcional total e dependência funcional parcial. Então, quer dizer que tem dois tipos de dependência aqui. O que é a dependência funcional total? É quando aquele atributo dependente ele depende da chave primária como um todo, né? Se for uma chave primária que tem mais de um campo, ele depende de todos os campos da chave primária. A dependência funcional parcial, nesse tipo de dependência, eu tenho um atributo que depende de outro atributo que faz parte da chave primária, mas ele não é a chave primária como um todo. Então, nesse caso, eu tenho uma dependência funcional parcial. Aquele exemplo que a gente falou lá de número do prazo de entrega e número do pedido é uma dependência funcional total na tabela pedido. No caso da tabela de item de pedido, a quantidade do produto, para cada pedido e para cada produto, eu tenho uma quantidade diferente. Então, eu consigo determinar a quantidade do produto considerando o número do produto, e o número do pedido, aliás, e o código do produto. Então, eu tenho uma dependência funcional total. Já se eu considerar a unidade de um produto, ela depende apenas do código do produto. Então, eu tenho uma dependência funcional parcial. O que a gente vai fazer aqui na segunda forma normal? Nós vamos eliminar essa dependência funcional parcial. E além dessas duas dependências, eu tenho a chamada dependência funcional transitiva, que é quando uma coluna A depende de uma coluna B, que por sua vez depende de uma coluna C. No nosso exemplo, nós temos que a entidade pedido, né, o vendedor, ele depende do pedido.
eu posso dizer que eu tenho uma dependência transitiva do número do pedido para o nome do vendedor. Por quê? Porque através do número do pedido eu tenho um código de vendedor e através do código de vendedor eu tenho o nome desse vendedor. Então aí eu tenho uma dependência funcional transitiva. Para a gente colocar na terceira forma normal, nós temos que eliminar esse tipo de dependência. Vamos ver como que a gente trabalha com a segunda forma normal. Eu vou eliminar as dependências funcionais parciais, como eu já falei, e para fazer isso eu vou criar novas tabelas e vou mover os atributos para lá. E vou fazer a ligação com chave estrangeira. Vamos ver um exemplo aqui. Ó. No caso do item de pedido, a gente já tinha visto que tinha alguns atributos da tabela produto que dependem só do código do produto. Quais são eles? A descrição do produto e a unidade do produto, certo? Então, o que eu posso fazer? Vou criar uma tabela produto e vou mover esses atributos para lá, tirar da tabela item de pedido. E aí eu vou amarrar os dados como esse código do produto, ele vai virar a chave primária aqui na tabela produto. E lá na tabela item de pedido ele continua lá, só que ele continua como chave estrangeira, apenas para fazer essa amarração nos dados aqui. Aqui tem uma observação importante a respeito do valor unitário do produto. A gente deixou ele na tabela item de pedido. Eu poderia colocar esse valor de produto também na tabela produto, o que seria o ideal, na verdade. Por quê? Porque o valor unitário que eu teria na tabela produto, ele é o valor atual do produto. E o valor unitário que eu tenho na tabela item de pedido são os valores históricos de pedidos que já foram realizados. Então a gente precisa observar esses casos para ver que ali não tem uma duplicidade, uma redundância de dados. São informações diferentes. Valor unitário atual e valor unitário histórico. Então, como que ficaram as tabelas depois que a gente aplicou a segunda forma normal? A minha tabela produto ficou desse jeito, só com os produtos. A item de pedido ficou desse jeito. E a produto não mudou, então está do mesmo jeito. Terceira forma normal. O que a gente vai fazer? Eliminar as dependências transitivas. Então, também vou criar uma nova tabela e vou vincular com chave estrangeira. Na nossa tabela de pedido, a gente identificou ali informações de vendedor e de cliente. Então, criei uma tabela de vendedor, código de vendedor virou chave primária e o CNPJ do cliente virou chave primária na tabela cliente. E eu criei chave estrangeira aqui na tabela pedido para essas novas tabelas para amarrar a informação. Uma observação muito importante, tanto na primeira, quanto na segunda, quanto na terceira forma normal, eu tenho que aplicar a transformação várias vezes até que eu não tenha mais aquela inconsistência. Então, no caso da primeira forma normal, eu separo os atributos multivalorados até que não tenha mais atributos multivalorados em nenhuma tabela. No caso da segunda forma normal, eu vou eliminando as dependências funcionais parciais até que eu não tenha nenhuma dependência funcional parcial em nenhuma tabela. Então, às vezes, eu tenho que aplicar de novo. E o mesmo caso na terceira forma normal. E aqui a gente pode observar alguma coisa, uma coisa interessante, que seria essa cidade aqui do cliente. Né? Eu posso ter vários clientes em uma mesma cidade. Então, o que seria interessante a gente fazer aqui na prática? Eu tirar essa tabela, esses dados de cidade e criar uma nova tabela. A princípio, os dados estão desse jeito, né? O vendedor separado, cliente, pedido. Se eu tirar os dados da cidade, como a gente já observou, eu vou ter uma nova tabela cidade, e aí meu esquema relacional final seria esse aqui, ó, vendedor, cidade, cliente, pedido, produto e item de pedido. Ok? Aqui estão as tabelas, né? Vendedor, cidade, o cliente,
E aqui estão as nossas referências que nós estamos utilizando. Espero ter ajudado vocês, pessoal. Novamente peço que curtam o nosso vídeo, se inscrevam no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.